A roleta parou. O vermelho piscava como sangue fresco, um lembrete cruel da sorte que escapava pelas mãos. Ninguém via o desespero nos olhos de Carlos, pois ele o escondia atrás de um sorriso forçado, daqueles que mascaram abismos profundos e insondáveis. Ele havia apostado tudo naquela última rodada, a casa modesta nos subúrbios de Las Vegas, a família que construíra com tanto suor e dedicação ao longo dos anos, o futuro que sonhava para sua filha pequena, cheia de promessas e risadas inocentes. O cassino de Las Vegas, com suas luzes ofuscantes que dançavam como estrelas falsas no teto abobadado e promessas vazias sussurradas por croupiers indiferentes, engolia almas como a dele, uma a uma, sem piedade ou remorso, transformando sonhos em pesadelos coletivos. O ar cheirava a cigarro velho misturado com desinfetante barato, um odor que impregnava as roupas, a pele e a alma, tornando cada respiração um peso a mais, um fardo invisível que se acumulava como poeira em um quarto esquecido. Carlos saiu cambaleando para a rua escura, onde o neon dos letreiros refletia em poças de chuva recente, distorcendo sua imagem como um espelho quebrado que fragmentava não só o rosto, mas a essência de quem ele costumava ser. Seus bolsos vazios ecoavam o vazio no peito, um buraco negro que sugava qualquer esperança remanescente, deixando para trás apenas o eco distante de risos familiares que pareciam pertencer a outra vida. Ele precisava de dinheiro. Rápido. Urgente. Como um náufrago agarrando-se a destroços flutuantes em um mar impiedoso, lembrou-se de Marco, o agiota local conhecido por emprestar com juros que devoravam os devedores como feras famintas à espreita nas sombras das ruas. Marco era uma figura sombria nas ruas de Vegas, um homem que vivia à margem da lei, mas cuja reputação mantinha os desesperados voltando, atraídos pela ilusão de salvação que ele vendia a preços exorbitantes. Carlos ligou do celular rachado, o coração batendo forte contra as costelas como um tambor de guerra anunciando a derrota iminente. A voz rouca de Marco atendeu do outro lado, como um rosnado baixo e ameaçador que ecoava nas profundezas da noite. Quanto você precisa dessa vez? 10.000. Eu pago amanhã, juro pela minha vida. Ok, mas sem truques, Carlos. Você sabe como isso acaba, e não é bonito. O encontro foi marcado num beco atrás do cassino, um lugar úmido e fedorento onde o lixo se acumulava em pilhas irregulares e os ratos corriam livremente, seus olhos brilhantes refletindo a luz fraca de um poste distante. O vento frio cortava a pele exposta, fazendo Carlos tremer não só pelo frio que penetrava os ossos, mas pelo medo que crescia como uma sombra alongada ao entardecer, envolvendo-o em camadas de dúvida e pavor. Marco chegou pontual, flanqueado por dois capangas musculosos, cujos olhares frios avaliavam Carlos como presas em um safari urbano, medindo fraquezas e pontos de ruptura. Entregou o envelope grosso, e Carlos sentiu o peso das notas novas em suas mãos trêmulas, um alívio temporário que logo se transformava em correntes pesadas, apertando o peito com a realidade da dívida que se avolumava. Mas o prazo era curto. Demais. Apenas 24 horas para virar o jogo, um prazo que parecia uma sentença de morte disfarçada de oportunidade, um truque cruel do destino que zombava de sua ingenuidade. No dia seguinte, Carlos voltou à mesa de roleta, os olhos injetados de noites mal dormidas e visões febris de perdas passadas. As cartas dançavam em suas mãos trêmulas, cada giro uma ilusão de controle que o fazia se sentir, por um breve instante, como o mestre do caos ao seu redor. Ele apostou tudo de novo, convencido de que desta vez a sorte viraria a seu favor, que o universo finalmente equilibraria as contas pendentes. Mas perdeu. Perdeu feio, como sempre acontecia nos momentos em que mais precisava, quando a pressão do mundo inteiro parecia concentrar-se em um único número na roleta. O pânico subiu como bile pela garganta, azedo e inescapável, fazendo-o engolir em seco enquanto o mundo ao redor girava em um borrão de luzes e sons abafados. Agora, ele devia 20.000, uma dívida que crescia como uma bola de neve descendo a montanha errada, ganhando velocidade e volume a cada instante, ameaçando esmagá-lo completamente. Marco ligou naquela mesma noite, a voz ecoando como um trovão no telefone, reverberando nas paredes finas do quarto de motel.
Apaga ou some da cidade, Carlos. E você sabe o que acontece com quem some devendo para mim, vira exemplo para os outros. Carlos pensou na esposa, Ana, que dormia alheia no motel barato onde se abrigavam temporariamente, alugado com o último salário dele de um emprego que já parecia um sonho distante. Ela era o pilar da família, uma mulher forte que trabalhava como garçonete para sustentar os sonhos deles, correndo de um lado para o outro em turnos exaustivos, mas que agora carregava olheiras profundas de preocupação, marcas de noites em claro questionando o futuro. O choro da filha ecoava na mente de Carlos, um som inocente que contrastava com a escuridão que ele trouxera para casa, um lembrete pungente de como suas escolhas ecoavam além de si mesmo. Aquela menininha de 5 anos, com cabelos cacheados que dançavam ao vento e olhos curiosos cheios de perguntas sobre o mundo, não merecia um pai assim, um perdedor que apostava o mundo dela na roleta, arriscando o teto sobre suas cabeças por um capricho egoísta. Ele pegou a faca da cozinha, o metal frio contra a palma suada, sentindo o peso da decisão como uma âncora que o puxava para o fundo do oceano de suas culpas acumuladas. Não era um plano elaborado, era desespero puro, uma faísca em um barril de pólvora pronto para explodir, impulsionado por anos de frustrações não resolvidas. Dirigiu até a casa de Marco sob a lua minguante. A rua era silenciosa, só o zumbido constante dos postes de luz quebrando o silêncio opressivo, como um mantra monótono de uma cidade que nunca dormia de verdade. O bairro era decadente, casas com persianas caídas e jardins abandonados cheios de ervas daninhas, um reflexo da vida daqueles que viviam à margem, onde a esperança era um luxo raro e caro. Bateu na porta com o punho cerrado, o som ecoando como um presságio de violência iminente, reverberando no peito apertado. Marco abriu, surpreso, vestindo uma camisa amassada e segurando um copo de uísque pela metade, o líquido âmbar balançando levemente em sua mão calejada. O que faz aqui a essa hora, Carlos? Veio pagar ou só reclamar? Carlos entrou sem convite, o cheiro forte de uísque enchia o ar, misturado ao odor de charutos baratos e suor acumulado de um dia de negócios sujos. A sala era mal iluminada, com móveis velhos cobertos de poeira e uma TV ligada em um canal de esportes, volume baixo murmurando estatísticas irrelevantes. Eu pago. Mas preciso de mais tempo. Por favor, Marco. Minha família depende disso, você entende, não é? Marco riu, um som gutural e sem humor, inclinando-se contra a mesa de centro que rangia sob seu peso. Tempo é dinheiro, amigo. E você já gastou o seu faz tempo. Eu te avisei das regras, e regras são como correntes, uma vez apertadas, não soltam fácil. A discussão esquentou rapidamente, vozes altas cortando a noite como lâminas afiadas, cada palavra carregada de raiva reprimida e medos não ditos. Palavras duras voavam, acusações de traição por parte de Marco, promessas quebradas por Carlos, ameaças veladas que pairavam no ar como fumaça densa. Carlos via flashes da vida que perderá, as noites em família ao redor da mesa de jantar, os piqueniques no parque onde a filha corria livre, os planos de uma casa própria com um quintal para brincadeiras. Tudo evaporara nas mesas de cassino, dissolvido em apostas impulsivas que pareciam inofensivas no início. Seus olhos caíram no revólver na mesa, reluzindo sob a luz fraca do abajur como uma tentação sombria. O pânico consumiu por completo, nublando o julgamento em um vermelho furioso. Agiu por impulso, a faca cravando fundo no peito de Marco antes que ele pudesse reagir. Impacto ecoando como um trovão interno. Sangue jorrou quente no piso de madeira, espalhando-se como uma poça escura e pegajosa que se infiltrava nas frestas, marcando o lugar para sempre. Marco caiu devagar, os olhos vidrados fixos no teto rachado, um gorgolejo escapando da garganta como um último suspiro de incredulidade. Carlos ficou paralisado por um segundo eterno, o cheiro metálico do sangue invadindo as narinas, misturando-se ao uísque derramado que formava uma poça adjacente. Limpou as mãos na camisa manchada, o tecido absorvendo a evidência de sua loucura como uma esponja faminta. Correu para o carro, o motor rugindo na escuridão como um animal ferido uivando de dor.
Mas os capangas de Marco, alertados pelo barulho abafado e pelo instinto afiado, viram a fuga pela janela embaçada. Perseguiram-no pelas ruas vazias, faróis cegando no retrovisor como olhos de predadores na caçada noturna. Carlos acelerou, o coração martelando no peito como um pistão desgovernado, suor escorrendo pela testa e embaçando a visão. A ponte se aproximava no horizonte, um viaduto sobre o rio seco que cortava a cidade como uma cicatriz antiga, iluminado por postes solitários que piscavam intermitentemente. Ele desviou bruscamente para evitar um bloqueio imaginário nascido do pânico, mas o pavor o traiu completamente. O carro capotou, metal retorcido contra o asfalto em um estrondo ensurdecedor que ecoou pela noite, faíscas voando como estrelas cadentes em uma chuva de destruição. Sirenes soaram ao longe, aproximando-se como um coro inexorável de julgamento, cortando o ar com sua urgência impiedosa. Ana acordou com a polícia na porta do motel, o ar frio da madrugada entrando pela fresta e arrepiando sua pele exposta. Seu marido sofreu um acidente grave, senhora. Precisa vir conosco. Mas ela sabia, no fundo do peito que apertava de dor, que era mais do que isso, um pressentimento maternal que confirmava as piores suspeitas. Os policiais encontraram a faca no carro destruído, pegadas de sangue secando no asfalto quente, e testemunhas que viram a perseguição frenética sob as luzes da cidade. O vício consumira por completo, transformando um homem comum, um pai dedicado em tempos melhores, em um criminoso impulsionado pela escuridão interna. Apostas não perdoam, elas destroem devagar, corroendo a alma até restar apenas cinzas frias e memórias amargas. Carlos confessou no hospital, o corpo machucado pela batida com ossos fraturados e cortes profundos, mas a mente mais ferida ainda, atormentada por visões do sangue e dos olhos de Marco. Eu só queria ganhar. Uma vez só, para consertar tudo que quebrei. O juiz ouviu em silêncio durante o julgamento, remorso pingando das palavras entrecortadas de Carlos como lágrimas tardias, mas a lei é fria, impiedosa como a roleta que girava em sua vida. Prisão perpétua, sem chance de liberdade condicional por décadas longas e vazias, uma sentença que ecoava a eternidade de suas perdas. Ana visitava as celas frias e úmidas, olhos vermelhos de lágrimas não derramadas para não desmoronar na frente da filha, segurando fotos da menina para manter a conexão viva, um fio tênue entre o mundo lá fora e o confinamento. A menina crescia sem pai, perguntando por ele em noites de insônia com voz trêmula, e Ana inventava histórias de um homem ausente por trabalho distante, tecendo mentiras gentis para proteger a inocência infantil. O cassino continuava girando suas rodas com indiferença mecânica, atraindo novas almas com luzes hipnóticas que prometiam fortunas ilusórias. Outras histórias se repetiam em um ciclo vicioso. O pai de família que perdia o emprego por faltas acumuladas em noites de pôquer, a mãe que vendia joias de herança para uma última aposta em slots, o jovem que recorria a crimes menores como furtos em lojas para sustentar o hábito que o consumia. O silêncio da cela era ensurdecedor para Carlos, um vazio preenchido apenas pelos ecos da roleta em seus sonhos febris, giros intermináveis que o acordavam suando frio. Giro eterno, perda infinita, um ciclo que o perseguia mesmo atrás das grades de ferro, um carrasco invisível. A família se desfazia aos poucos, como um castelo de cartas desmoronando. Ana vendia o pouco que restava, móveis antigos carregados de memórias, roupas que cheiravam a lares passados, até mesmo joias de casamento, para pagar advogados caros e contas que se acumulavam como dívidas emocionais. Vizinhos cochichavam nas escadas estreitas do prédio. Apostas matam devagar, mas matam com certeza, deixando marcas que não cicatrizam. Verdade crua, inegável, gravada em incontáveis vidas destruídas. Ninguém escapa ileso desse abismo profundo, onde a linha entre sorte e ruína é tênue como um fio de navalha. O ar da prisão cheirava mofo e arrependimento, um fedor que se grudava à pele como uma segunda camada, impregnando cada pensamento com o peso do passado. Carlos escrevia cartas todas as noites sob a luz fraca de uma lâmpada. Perdão, amor. Eu errei feio, e agora pago o preço todos os dias.
Mas o tempo não volta, apostas roubam tudo, deixando apenas ecos vazios que sussurram acusações no silêncio. Refletindo sobre sua jornada em longas horas de solidão celular, Carlos se perguntava como chegará ali, traçando o caminho de volta aos primórdios. Tudo começara inocente, anos antes, com uma saída noturna com amigos em um bar com mesas de cartas. Uma aposta pequena no blackjack, a adrenalina da vitória efêmera correndo nas veias como fogo líquido, o brilho das fichas empilhadas que prometia mais. Logo, tornará-se rotina, uma fuga do estresse do trabalho como mecânico, consertando carros alheios enquanto seu próprio futuro rangia nas juntas enferrujadas, ignorando os sinais de alerta que piscavam como luzes de freio no painel da vida. Exemplos abundavam em sua mente atormentada: o colega de trabalho que perderá a casa para o pôquer em uma maratona de fins de semana, vendendo tudo em um leilão humilhante, ou a história lida no jornal local de um homem que assaltara um banco por dívidas de cassino, terminando baleado pela polícia em uma fuga desesperada. Cada caso era um espelho cruel, refletindo sua própria queda em detalhes vívidos que o faziam se encolher. Transições suaves entre o prazer inicial e o desespero final o faziam questionar incessantemente: por que não parara quando ainda havia tempo? O vício era como uma névoa densa e pegajosa, obscurecendo o julgamento com promessas sempre renovadas de a próxima grande vitória, um mantra que o arrastava mais fundo. Enquanto isso, Ana, por sua vez, refletia em solidão nas noites quietas do motel, recordando os sinais ignorados que agora pareciam óbvios, as noites fora até o amanhecer, as mentiras sobre o dinheiro desaparecido, o cheiro persistente de fumaça nas roupas que ele tentava disfarçar. Ela fortalecia-se pela filha, ensinando lições sobre responsabilidade financeira e emocional, usando a tragédia familiar como um alerta vivo e palpável. Nunca aposte o que não pode perder, filha. Nunca, porque o preço é alto demais para qualquer um. A prisão oferecia programas de reabilitação com palestras e grupos de apoio, mas para Carlos, era tarde demais para uma cura completa. Ele participava por obrigação, ouvindo histórias semelhantes que ecoavam a sua como refrões de uma canção sombria. Um homem idoso contava como roubar a sua própria mãe por perdas em slots, traindo o laço mais sagrado por fichas coloridas. Outro, mais jovem, descrevia como matar um parceiro de apostas em uma briga sangrenta por dívidas não pagas, os olhos ainda assombrados pelo ato. Cada testemunho aprofundava o remorso de Carlos, como facadas no peito já ferido e sensível, forçando-o a confrontar as ramificações de suas ações. Fora das grades, Vegas pulsava com vida incessante, um monstro insaciável que devorava turistas e locais alique. Turistas riam nas mesas de blackjack, alheios ao custo humano escondido atrás das cortinas de glamour, apostando economias de férias em ilusões passageiras. Carlos sonhava com redenção em visões fragmentadas, imaginando um retorno à família com lições aprendidas, mas a realidade era grades frias e rotinas monótonas de refeições insípidas e trabalho forçado. Ana encontrava forças em um novo emprego como recepcionista em um hotel modesto, reconstruindo devagar com determinação feroz, mas o vazio emocional permanecia como uma ferida aberta, sangrando em momentos inesperados. A filha, crescendo aos poucos, via fotos antigas do pai em álbuns desgastados, perguntando com voz inocente: papai volta quando? Ele sente minha falta? Um dia, talvez, quando as coisas se ajeitarem, respondia Ana, com o coração apertado como em um torno, forçando um sorriso para mascarar a dúvida. Apostas destroem não só o apostador central, mas as raízes ao redor, deixando desertos emocionais vastos e áridos onde o crescimento parece impossível. Carlos, em sua cela estreita e ecoante, jurava silenciosamente para si mesmo: se houvesse uma segunda chance improvável, ele alertaria o mundo sobre os perigos ocultos, compartilhando sua história como um farol de advertência. Mas chances não voltam na roleta da vida real, onde cada giro é final e irreversível. Deixe o like se isso te chocou profundamente. Comente o que faria no lugar dele, se resistiria ao chamado das luzes ou cairia na armadilha. Siga para mais histórias reais de crimes que abalam as fundações da sociedade. Palavras: 3.000,
ajustado com detalhes expandidos e narrativa fluida, parágrafos com mínimo 2 frases, ritmos alternados, conectores naturais, um detalhe sensorial espacial por parágrafo. História fictícia inspirada em casos reais de vício em jogos levando a homicídio.